gente carrega muitos pesos invisíveis que a gente não sabe, né. Eu inclusive, né, já detectei vários, e o quanto isso libera a nossa vida para o próximo passo, né. As coisas que eram difíceis se tornam, assim, cada vez mais leve e mais fluido, que é como deve ser a nossa vida, né. Mas a gente também tem o hábito de achar que o esforço o esforço é que vai gerar uma produtividade ou coisa do tipo, né, e não, a vida é para ser leve e fluida. E se isso não está acontecendo com você, é porque tem algo te impedindo, que é um peso invisível, e a gente detecta e ressignifica, né. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. A minha convidada vai falar sobre rastrear pesos invisíveis. Sabe aquilo que te incomoda, que você não sabe o que está acontecendo, que te impede de seguir, de alcançar os seus sonhos? Tem gente que fala assim que ela é até meio bruxa, mas ela já rastreou muitos pesos invisíveis meus e eu tenho uma confiança muito nela e no trabalho que ela faz. Então, antes de mais nada, curte, compartilha, comenta esse conteúdo e diz aí para nós o que você quer e a gente vai estar entregando para vocês hoje. Então, seja muito bem-vinda, Rita Takara. Muito obrigada, Viviane, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos lá, né. Realmente a gente carrega muitos pesos invisíveis que a gente não sabe, né. Eu inclusive, né, já detectei vários, e o quanto isso libera a nossa vida para o próximo passo, né. As coisas que eram difíceis se tornam, assim, cada vez mais leve e mais fluido, que é como deve ser a nossa vida, né. Mas a gente também tem o hábito de achar que o esforço o esforço é que vai gerar uma produtividade ou coisa do tipo, né, e não, a vida é para ser leve e fluida. E se isso não está acontecendo com você, é porque tem algo te impedindo, que é um peso invisível, e a gente detecta e ressignifica, né. Que é o mais importante, né? Porque muitas das Exatamente. vezes as pessoas até detectam, mas não sabe como ressignificar, né? Exato. Tipo, você sabe, o porquê, qual é a causa da dor, mas você não sabe o que é que o resultado que ela provoca. Então ela é um gatilho, e durante o dia várias vezes ela é acionada, e você tem reações. Reações, às vezes você fala assim: "Ai, não, não vou fazer mais isso", né, ou "Não vou me comportar mais dessa forma", e de repente, pá, acontece porque é uma reação muito do seu subconsciente, e aí você se arrepende, o que que você faz? Pega o chicotinho e aí começa a autossabotagem, né? Se automutilar, né? Eu falo assim, Exato. emocionalmente falando, né? Exatamente. Porque como você se arrepende de ter feito alguma coisa, você sente culpa. E aí, na hora da culpa, vem a autossabotagem, a autopunição. É inevitável. E aí você deixa de prosperar por conta disso, né? Então, o quanto isso interfere nos seus resultados. Porque mexe com seus sentimentos, seus pensamentos, por consequência, mexe, assim, muda os seus resultados, né? Então, o quanto é libertador quando você trabalha essas questões. Então, é muito legal. Então conta pra nós quem é a Rita Takara. Itatakara é descendente de japoneses, né? Meus pais eram. Meu pai foi imigrante, minha mãe já nascida aqui, imigrantes de japoneses que morreram, né? Minha mãe já, digamos que ela era letrada, que ela foi até a quarta série, mas o meu pai só sabia assinar o nome. Então, são filhos de imigrantes que tiveram muita dificuldade. Eles, Então, eles vieram de lá, eles são japoneses mesmo natos, seus o pais. meu avô é nascido lá e minha mãe nasceu aqui no Brasil. Então, meu avô veio solteiro, ela nasceu aqui, Uhum. mas são é, descendentes de japoneses. Meu pai veio de lá criança. Então, ele passou por muito sofrimento, né? Porque na época da imigração, a maioria de nós somos descendentes de imigrantes, né? Então, naquela época, era tudo muito difícil. Então, imagine as crenças que meus pais tinham. Eu digo mais o meu pai. Minha mãe era até que mais flexível. Você explicava, ela entendia. Meu pai já fazia assim, que era para não ouvir, não ter que mudar e não ter, não quer Já não entender. queria nem Não. saber. É tipo, o certo é assim.
Então, as crenças da quais eu cresci, principalmente no financeiro, o fato de eu ser mulher, né, os japoneses naquela época, não vou dizer que são só os japoneses, tinha assim uma preferência por homens, por quê? Porque era roça, né? Era serviço braçal, então precisava de mão de obra. É a lei da sobrevivência, né? E eu, como nasci uma menina, né? Eu e minha irmã, então, para o meu pai era o filho varão, né? Que ele queria ter. Então, toda a minha trajetória, o que que eu precisei me tornar para eu sobreviver, principalmente emocionalmente. Porque fisicamente eu sabia, a gente sabe que vai sobreviver porque os nossos pais vão nos dar alimento. Mas emocionalmente, aí fica aquele buraco, aquele vazio. E você preenche com outras coisas. Essas outras coisas podem ser até vício, né? Então, filhas de pais imigrantes, semi-analfabetos, assim, extremamente rígidos, com uma mentalidade fechada. Então, para você ter uma ideia, meu pai achava que as mulheres não precisavam estudar. E isso foi uma crença que eu carreguei por muitos anos. Fui descobrir depois de casada. Chorei a tarde toda quando eu descobri. Que meu pai falava assim: homem que presta não gosta de mulher que estuda. Uau. E eu enfrentei ele para fazer a faculdade, que, né, eu tenho 62 anos. Então, na minha época, fazer pro meu grupo, assim, pro meu ciclo social, assim, era uma coisa assim, não precisa. Quem tinha colégio já, nossa, que eu sou da época do ginásio, primário, ginásio, colégio, né? Então, quem tinha ginásio estava bom. Então, quem fez o colegial, nossa, era top. Para que fazer faculdade? E eu queria, porque eu sabia que através do estudo eu poderia sair desse nível, né, de pobreza ou de. Eu queria ser rica. O meu sonho sempre foi ser rica. E como que era a situação financeira na sua casa? De escassez, e não digo de falta, porque escassez não é falta. Escassez é quando você tem, mas tem medo que falte, que é pior do que você não ter, né? Então, meus pais eram feirantes, eu via a gente, nós voltávamos da feira, minha mãe colocava o dinheiro no avental, ela punha assim em cima da mesa, que estava todo bagunçado. E até hoje, né, a maioria dos japoneses tem o hábito de arrumar o dia. A gente respeita muito a cédula, né, o papel. Não é assim, não se escreve em nota, nada disso, né? Hoje até que não, hoje já não tem mais nota, né? Então, mas acho que você lembra da época que as pessoas escreviam um monte de coisas, algumas boas, outras nem tanto, mas para nós, né, descendentes de japoneses, eu acho que dos orientais, na maioria, existe um respeito pela cédula, né, pelo papel. Então, ela ia enfiando no bolso do avental, porque era um movimento. Aí chegava em casa, colocava aquele dinheiro em cima da mesa e nós íamos arrumar as notas. Cabeça com cabeça, sabe? Sim, Uhum. arrumava, fazia um montinho de 10. E aí, por exemplo, você é minha mãe, eu falo, ai mãe, deixa eu comprar tal coisa. Minha mãe falava assim, não tem dinheiro. E você viu um monte de Eu vi dinheiro. aquilo tudo. Tipo assim, que mentira, não tem dinheiro. E assim, isso foi criando uma revolta, né? Eu até falei para minha mãe, porque é, eu pegava esse dinheiro, eu roubava, né? Então, e o quanto isso traz culpa pra gente. Gente, toda criança já pegou o dinheiro da mãe escondido alguma vez. Só que se você pegou, já sabe, pede desculpa para sua mãe, entrega isso, porque aqui dentro fica assim, eu roubei da minha mãe. Ou seja, eu traí uma pessoa. Gente, isso faz um estrago na nossa vida absurdo. E aí eu pedi para minha mãe não me dava, eu ia lá e arrumava a minha solução. É, criança, né? Ela quer comprar um docinho, um negócio, ela sabe que tem e Exato. sabia também que não ia nem perceber quando pegasse, né? A gente torcia assim pro meu pai, porque da minha mãe eu não tinha tanto medo não, sabe? Mas eu tinha medo do meu pai, porque meu pai sempre foi ogro, assim, extremamente bruto, assim, bronco, né? Extremamente ignorante mesmo. Assim, ao pé da letra, o comportamento dele que hoje eu reconheço, né? Então, eu tinha medo do meu pai, mas da minha mãe nem tanto, né? Então, aquele dinheiro, então, imagine, eu vejo um monte de dinheiro, não posso usar, não posso gastar. Morava na casa mais feia da rua. Todo mundo tinha casa bonitinha, mas qual era a crença do meu pai? Casa bonita chama ladrão, Olha. atrai ladrão.
Então você cresce dentro desse ambiente. Quando você vê, você é a réplica daquilo que você foi do Tudo seu daquilo mundo que você tinha repulsa, você repete tudo de novo, né? e potencializado, que é o pior, e inconsciente, né? E aí quando eu fui descobrindo isso tudo, né? O do estudar também, né? Então, meu pai falava que... E aí muito do contra, né? Que eu tinha que provar que eu era alguém, porque afinal de contas eu era uma menina. Então, eu tinha que, né? Ele Provar para o meu esperava que pai. você fosse o menino dele para poder trabalhar para dar continuidade na família, né? Ele queria que fosse homem para dar continuidade, mas eu, no coração de uma criança, era assim: eu preciso agradar meu pai. Eu preciso ser o menino que ele gostaria de ter para eu poder ser amada. Então, quantas interpretações erradas a gente faz? E quantas crianças, né? Eu falo, quantos adultos que essa criança tá gritando até hoje lá dentro, né? E adivinha, eu fiz a mesma coisa, de maneira diferente. Eu tenho dois meninos e desde a minha primeira gestação eu queria uma menina, né? Então, adivinha o que eu fiz também? Então, gente, é o que a gente fala, é um amor doentio, um amor que adoece. Não deixa de ser amor, mas é um amor que adoece. E é muito E a forte gente isso, né? sangra em cima de inocentes, assim como eles sangraram sobre nós. E nós somos, na verdade, vítimas de outras vítimas, né? Porque provavelmente sangraram em cima deles também. Então, vai repetindo esse padrão por gerações e gerações, né? Muitas. Mas o que é mais legal é a oportunidade que nós estamos tendo nessa geração. Eles não tinham acesso a essas informações. Essa é pau que nasce torto, morre torto e fim de papo. Não inventa. Justamente eu estava falando isso ontem, que a gente estava Hum. numa sessão em grupo e falando sobre isso. Eu falei quantas noites eu passei acordada porque eu tinha coisas que me incomodavam e eu não sabia como resolver. E eu ficava pesquisando, procurando e não sabia aonde, como, quem podia me ajudar. E hoje nós temos essa oportunidade, nós temos isso nas nossas mãos. Hoje é muito mais fácil. Muito. Nós temos acesso a informações e simples. Porque você vê, Viviane, é a simplicidade que é de você sair de um trauma. O problema é realmente é rastrear, descobrir. Depois disso é o ressignificar. E o quanto a nossa vida faz assim, né? É um giro muito grande. Então hoje, assim, eu tenho uma vida extremamente leve. Não que. Quando a gente fala de leveza, não é uma leveza de sacrifício. É um peso que você não. Assim, sim, parece que você faz, não rende. Ao mesmo tempo você está cansado, e se você para, você sente culpa, porque parece que está fazendo alguma coisa errada. Então é Você assim: não se permite, né, descansar, porque se você descansar, pode ser que falte. Então você fica sempre nessa corrida, né, do. o parar te dá culpa. A gente morava em São Paulo e nós fomos para o interior. E lá era na época que pegava banco, fila de banco, né? Então, a fila. Eu lembro quando eu estava gestante, eu falava: ai, que bom, né? Vou na fila de gestante, né? E tinha 10 velhinhos na minha frente. Os velhinhos atrapalhados, assim, né? Então tinha 5 caixas. A fila que era dos idosos, né? De especiais, que era o gestante e tal, ela não dava, as outras ia rapidinho, né? Mas assim, o boy chegava assim com aquele tanto de duplicata no caixa e ali você sabia, pô, esquece, começa a contar os outros caixas, né? E assim era. E aí, até me perdi o que eu ia falar. Você estava falando de dessa mudança de São Paulo para o Ah, interior. sim, chegamos lá em São Carlos, o banco não tinha fila. E aí ficava assim, mas cadê o povo daqui, né? Porque São Paulo é assim, né? E aí eu lembro um dia que eu saí de casa fazer 4 coisas. Uma coisa, um era o banco, aí eu tinha 4 tarefas para fazer. Eu fiz as 4 assim em menos de uma hora. Foi assim, tudo seguidinho. E aí eu parei e pensei assim, nossa, está faltando alguma coisa. Aí eu ficava, não, tinha que fazer isso, tá? Eu fiz tudo. Nossa, que estranho. E assim, aquele a falta desse do Dessa agitação. exato
a impressão que eu estava fazendo alguma coisa errada. A falta você sentiu a falta de ter mais coisas para fazer, porque antes o tempo em São Paulo, você tem várias coisas, 4 itens para fazer, você demora horas. Manhã toda, né? Aí você vai sair, você pega trânsito. E lá não tinha trânsito. E eu lembro que na época que nós mudamos para lá, você chegou, você lembra daquela trava da, é, não sei aquela lock, como é que era? Ah, É, sei lá, ela pegava assim, é, ela segurava o câmbio e tal, alguma coisa lá. que você colocava no carro, aquela trava Exato. para assalto, né? Era Para mais, prevenir. era mais, Uma segurança. a mais segura, é. Mas não esqueci o nome da trava. Multilock, isso mesmo. Multilock. Muito E bom. aí a gente tinha um multilock, tinha alarme no carro, né? E aí chegamos lá no interior, assim, eu lembro, ninguém tinha alarme. Nós colocamos. Hoje já sai de fábrica, né? Com alarme e tal. Não tinha alarme. Eu dava uns 3, 4 passos do carro para acionar o alarme, porque a hora que você acionava, buzinava, né? Aí todo mundo olhava. E ninguém nem sabia, tipo assim, né? Nossa Senhora, né? Né? E a cidade de São Carlos não é uma cidade tão pequena, né? Não, não é pequena. Eu E vejo tem muitos pela carros. cidade que a minha família mora. A cidade do interior, eu brinco, é a cidade primeira, que se colocar a segunda, talvez até o pessoal tá aí assistindo, acabou a cidade. E assim, quantas vezes eu chegava lá na casa do meu avô, o carro com a chave no contato. E até Exato. hoje, dormir com a porta aberta, então é muito tranquilo, né? Hoje não mais Não, tanto, né? hoje vocês têm tão bom, isso já tem 22 anos que eu tô lá, né? Então, essas diferenças quando você sai de São Paulo, essa coisa louca faz parte do seu dia. E até você desacelerar é muito estranho. Então, quando você trabalha suas questões emocionais, então o seu dia, mesmo dentro de São Paulo, ele rende mais. Verdade. Porque, primeira coisa, você aprende a delegar. Isso é muito importante, né? Aprender a delegar. Porque eu falo muitas das vezes, até a gente que cuida do lar, né? Mas quando você tem uma pessoa, eu falo, tem pessoas que chamam a diarista para vir e arruma a casa para a diarista Antes. chegar e já tá limpo, né? Exato. Então, você saber, fala, muitas vezes a pessoa não faz algo do jeito que você gosta. O que você tem que fazer? Explicar para ela como é que você quer que seja feito. Que ela tá ali também para te servir, é uma troca, né? Mas aí por que que você não consegue falar? Porque, tipo assim, vai dar a impressão de que eu sou arrogante, que eu sou mandona, que Que eu sou superior, né? Que eu tô sendo exato. mais do que aquela pessoa, Que, assim, que você eu não não está sou humilde, respeitando. né? Exatamente. Então, a gente começa a trocar o significado das palavras. Então, às vezes, eu não consigo me posicionar, eu não consigo dizer não. A gente via agora no caminho e falou assim: nossa, muita gente não consegue dizer não. Eu, de fato, eu tenho facilidade de falar o que eu quero. Assim, eu tenho essa clareza. Tudo bem que eu já trabalho com, parte de mim já era assim. E aí, com as terapias, eu, assim, acho que acentuou mais ainda, né? A clareza. Né? Então, o que, que a terapia me trouxe? O autoconhecimento. Não é a terapia, é o me conhecer. Abrir mão do controle, deixar de ser viril. Ainda sou, porque é uma coisa que é um processo, Vai né? trabalhando diariamente, né? Exato. Então, muitas coisas hoje já não me pesam. Né? Que nem agora, assim, hoje eu estou indo para os Estados Unidos e vou voltar dia 19 de setembro. Nunca que eu faria isso antes. E por que antes você não faria e hoje você faz? Porque antes teria assim, mas e a minha casa, e minha família, o que é que os outros vão pensar? Como que vai ser? Se eu não tiver, será que vai funcionar? Entende? Então tem aquela coisa assim que é eu no comando, eu delegando, eu no controle. Se Eu eu não tinha estiver essa aqui, as necessidade. coisas não funcionam, né? E assim, não é eu estar, é a necessidade de estar. Isso que pesa mais. E só que eu achava aqui de boa, né? Não, eu aguento, pode vir.
Só que isso vai gerando assim, um desgaste muito grande, né? E você deixa de fazer o que é a nossa função, que é a do feminino. Não tem nada a ver com E machismo. isso é muito importante a gente entender, né, Rita? Porque nós temos tanto o feminino como o masculino em nós. Mas quando você está distorcida do que é a tua essência, né? Isso pesa muito, né? Sim, como e como. E assim, o que é o pior, você tira do outro a função dele. Você deixa o outro sem a função. Aí você carrega os dois. Então, o fato de você ser viril e trazer o lado masculino, não tem problema nenhum. Isso dá satisfação. É gostoso fazer dinheiro, é gostoso você assim, se achar, de você dar conta. É prazeroso. Não, não vou dizer que não é prazeroso. O problema é que você deixa a sua parte do feminino morrer. E existem os seus filhos que precisam exatamente desse feminino. É a Esse consequência que acolhimento. isso traz para a sua vida e da sua família, né? Dos seus herdeiros, né? Sim, e aí você cria assim, é o que acontece hoje com essa geração dos jovens. Eles são filhos de mulheres viris. Então, com pouca afetividade, não sabe o que é, ele não sabe o que é ter empatia, não sabe multiplicar, não sabe dividir. Então, o problema que os nossos pais tiveram para criar a gente era de me pôr para dentro porque eu queria brincar na rua, né? Uhum. Hoje o problema é. Então, todas as gerações haverão problemas. E qual é dessa geração agora que a mulher precisou ser independente? Porque houve sim um massacre muito grande. Só que a mulher deu aquela virada, né? Não estou falando nem que é bom, que nem que é ruim, tá? Tem as suas consequências. E aí, esses filhos, então, o fato de eu não conseguir ser, para mim, era a briga com o masculino. Primeiro que eu tinha que ser um menino, né? E a minha mãe dizia que eu não podia depender de homem. Como meu pai era machista, ogro, eu aquilo jamais para mim. Eu não queria aquilo para mim. E vem uma distorção muito forte, né? Porque seu pai era totalmente machista, então mulher tem que estar no lugar de mulher. E a sua Exato. mãe vinha ali trabalhando você. Não dependa de homem. Faça diferente de mim. Não entra tipo, na mesma roubada que eu entrei, né? E daí você Exatamente. fica ali com duas Duas forças te forças. puxando, né? É assim, um contra o outro. Por quê? Eu tinha um lado que eu queria agradar meu pai. Não era ruim. Eu gostava. Mas eu tinha um lado que eu queria agradar minha mãe. Então, essas duas partes estão dentro de mim. E E aí você isso é trava. muito importante, né, Rita, a gente entender. E eu falo, eu aprendi isso com você e você traz isso com muita leveza. Então, sem julgamento, né? É tipo, nós temos que aceitar que nós somos 50% pai e 50% mãe. E quando a gente não, como que eu posso dizer? Quando a gente nega, né? Quando a gente nega, né, por exemplo, às vezes até mesmo eu olho pro meu filho e falo assim: "Ah, você é igual ao seu pai". E quando eu tô falando isso dele, o que que eu tô querendo dizer? Que o pai dele não é bom o suficiente? A parte ruim do meu pai está em mim. Minha mãe não gosta de mim 100%. Traduzindo é isso. Então, quando você entende isso, você começa a olhar para aquilo que você fala de outra forma. Exato. Inclusive de casais separados, o que a gente vê muito são filhos sangrando como? Porque os pais brigam entre eles e usam os filhos como arma. Então o pai fala mal da mãe, quando tá com o pai, fala mal da mãe. Ah, sua mãe isso, sua mãe aquilo. Quando vem para casa, seu pai isso, seu pai aquilo. Essa criança que é metade mãe, metade pai, tipo assim, eu não sou, a parte que eu tenho da minha mãe não sou validada. A parte que eu tenho do meu pai não sou validada. Quem sou eu? Eu não tenho valia. Tipo, o meu 50% do pai não é bom para minha mãe, o meu 50% da mãe para o meu pai não é bom. Então, quem eu sou, né? Eu sou a união desses dois, então eu não sou bom. Não sou bom o suficiente. Então são pessoas inseguras, pessoas fracas, pessoas que assim se sentem incapazes, desistem fácil, porque a energia do masculino é a energia que te põe para a vida. E a energia do feminino é o que te multiplica.
Então, tá, o masculino é o desbravador, ele vai para a luta, ele vai para a guerra, ele faz o dinheiro. Então, eu tenho a energia do feminino e do masculino. Então, uma parte de mim é guerreira que vai, trabalha, aguenta, né, um trabalho e tal, e faço dinheiro. E a outra parte de mim, o que que faz? É a multiplicação, que é a energia do feminino. Então, se eu não tenho a energia do masculino, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer dinheiro. Vai multiplicar o quê? Né? Não dá. Então, a pessoa Então, fica quando a gente pensa ali. assim naquelas pessoas que, por exemplo, fazem dinheiro, mas não consegue, parece que o dinheiro é como se estivesse caindo num ralo. Escoa, né? Quando a gente fala que o ralo é maior do que a torneira. Exatamente, porque falta energia do feminino. Se você for analisar, em algum, não é tudo. Ai, não é que eu não gosto da minha mãe. Em algum momento minha mãe teve uma atitude comigo que aquilo ficou marcado. E tipo assim, eu rejeito. Assim, isso tudo acontece na nossa infância, na nossa primeira infância. Então a criança ela não sabe decidir, não sabe discernir, né? O que é que aconteceu? Então, é como se assim eu tivesse uma resistência com a minha mãe e não com a atitude dela, que são departamentos diferentes. E aí quando a gente começa a entender isso, fica mais claro. Então tá, não é que eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva de uma atitude. Só que como eu não identifico, eu coloco ela num todo. Tudo no mesmo balaio, né? Eu não gosto da minha mãe por causa disso. Mas tem o lado que eu gosto, então fica aquela briga entre amor e Eu ódio. falo, dependendo às vezes de alguma atitude que a sua mãe tem, você sente aquela raiva da sua mãe. E daí você não entende o que que é, que muitas das vezes hoje você nem tem o relacionamento do que é essa raiva, né? Exato. Simplesmente ela está aqui como um gatilho. E às vezes o tom de voz. Então, por exemplo, minha mãe gritou comigo numa hora, sei lá, eu fiquei traumatizada com o tom de voz. Toda vez que minha mãe alterar o tom, vai disparar o gatilho. É, e até mesmo alguém que você identifique, né, na posição semelhante, né? Quando você faz essa junção. Então, se a minha mãe era uma pessoa que gritava muito comigo, só a voz dela me irrita. Aí eu não consigo ficar perto dela. Aí, por coincidência, o mundo traz pessoas semelhantes. Você vai encontrar pessoas que tenham talvez o mesmo timbre de voz, o mesmo jeito de falar, e aquilo também desperta o mesmo gatilho da sua mãe. E muitas Aí das você vezes faz não é nem a pessoa do mesmo sexo, né? exatamente. Ela dispara aquele gatilho. É como se você tivesse uma feridinha, tocou na feridinha, não importa quem foi, É, vai e doer. você falando disso, eu falo que um dia eu estava no estúdio e chegou uma moça que é uma influenciadora, bem conhecida e tal, e estava todo mundo esperando ela. E dela chegou e cumprimentou todo mundo. E naquele momento, mas eu me senti tão pequenininha, sabe? Me deu um negócio estranho. Daí eu saí de lá, falei, gente, eu Não me nem fez conheço essa nada. moça, ela não faz diferença nenhuma na minha vida. Por que que eu me senti desse jeito? O que está acontecendo? Da onde vem isso? E é sobre isso, né? A gente ir rastrear. Que não tinha Exato. nada a ver com ela. E é uma coisa que você fala muito para nós, né? Que o problema não é. Nunca é o problema. Na verdade, o problema, gente, é uma cortina de fumaça que a gente coloca para esconder a nossa real dor. É uma proteção. Então, tudo isso que a gente faz é para proteger, é uma maneira como nós encontramos de proteger. Então, eu ser insegura, não é que eu sou insegura, não é uma fraqueza minha, é que se eu for, pode acontecer algo de ruim, como aconteceu lá atrás. E como o meu subconsciente, ele, né, o nosso cérebro ele é atemporal, ele não sabe se aconteceu hoje, ontem, ou no meu caso, há 60 anos atrás. Tá tudo no mesmo lugar, tá armazenado no mesmo lugar. Então ele vai lá e pega. Opa, Na verdade, cuidado. é muito comum, né, Rita? Eu converso com várias pessoas e as pessoas falam assim: eu não lembro muita coisa da minha infância. Por quê? Porque desde o momento da fecundação, da gestação até a primeira infância, aqui em torno de 6, 7, algumas pessoas até 8, mas normalmente até 7. Nós temos um arquivo onde fica guardadas as nossas emoções. Criança é emoção pura, né? Ela não sabe muito o que é ter medo, ela vai desenvolvendo assim, o medo de acordo com a segurança que ela precisa sempre para sobreviver.
mas ela é ingênua. Então ela tenta, ela tá aqui, ela não sabe que cai e machuca. A primeira vez ela cai, ela vai machucar. Opa, o corpo dela já entendeu, né? Aí eu toquei na tomada, tomei um choque. Eu tô aprendendo através dos erros, entre aspas, né? Então tudo que acontece na nossa primeira infância, ela fica armazenada na nossa memória emocional. E nós não temos acesso a essa memória. Só que ela governa a sua vida em até 99% dos seus atos do dia a dia. Então, olha como ela é importante. Algumas pessoas falam que é 80, 90, mas é muito. E é por isso que a gente tem tantas pessoas hoje doentes emocionalmente, né? Eu falo assim que a gente Exatamente. está numa geração de muitas pessoas doentes emocional. Exato. Antigamente era fome, né? Então, nossos pais, nossos avós passaram fome. O problema era alimentar o corpo. Hoje a gente não tem problema, a gente até intoxica demais o nosso corpo, né? O problema são as nossas emoções. As estruturas emocionais nossas estão destruídas. E aí a gente tem um mundo violento. Então, quando a gente faz esse convite para rastrear esses pesos invisíveis, é o que eu falo: quanto mais eu multiplicar a quantidade de alunos, mais pessoas vão estar transformando outras pessoas. Agora a gente está num caminho inverso. Rita, mas você não vai dar conta de transformar o mundo. Nem quero. Não é essa a minha intenção, né? Mas o transformar as Você pessoas que vai estão no meu multiplicando, né? redor, exatamente. Então, quantas pessoas você já não transforma hoje, Viviane, com as técnicas que você aprendeu? E cada aluno meu, eles estão multiplicando. Eu não estou comprando guerra com ninguém, entende? Mas assim, a gente vai aumentando. E a gente percebe também que existem muitas associações, entidades. A mentalidade está para ele, vamos transformar o mundo. E não tem um jeito certo para fazer. Todos funcionam. Cada um tem uma visão diferente, mas cada um cumpre o seu papel. Da gente começar a resgatar, né, esse grupinho, que nem agora eu estava falando com a minha sócia dos Estados Unidos, eu falei assim, eu teria prazer, porque lá tem muitos jovens, assim como no Japão tem muitos jovens que os pais imigraram. E os filhos não só caíram lá de paraquedas, né? Porque E caiu. é uma cultura bem rígida, né? A cultura japonesa, né? É, então, a pessoa sair daqui para ir para o Japão, eles sofrem muito. Mas essas pessoas que estão indo para os Estados Unidos, que nem é tão diferente, também sofrem muito. Então, esses jovens, como os pais sofreram, não querem que os filhos sofram, eles têm um outro tipo de sofrimento. Aí eu falei para ela, eu não me importo de trabalhar com esses jovens, para que eles possam ser adultos mais saudáveis, né? Porque ninguém nasce ruim. Na verdade, né, Rita, é ser adultos de verdade, né? Porque o que a Exatamente. gente vê muito são adultos na verdade, crianças em pele de adultos, É, né? assim, são adultos com a parte assim, infantilizados, né? Então, por que a gente fala infantilizado? Que tem comportamentos infantis mesmo, Faz de birra uma criança, mesmo, né? faz Tem birra. pessoas que você olha e tem alguns que é enrustido, mas É, tem uns que é muito claro. A é, pessoa esperneia mesmo. Eu falo, ontem mesmo, na sessão que a gente estava, tem uma pessoa que ela falou assim: eu sou a raiva em pessoa. Aí daí eu falei para ela: eu já fui essa pessoa. Eu entendo eu a sua também. dor. Então, essa não é a nossa essência. Não. Você viver com raiva. Tudo, sabe? Tem que Você explodir, explode gritar, né? Grita, ofende, magoa, e depois machuca. se sente mal. Exato. Daí você fica parecendo que tá carregando uma pedra nas costas, né? Exato. E aí tem o orgulho, né? A gente não vai demonstrar que a gente está sofrendo, né? Aí a Não, gente põe uma outra e carcaça você para se falando proteger. disso, eu lembro de mim muito no início de casada. Hum. Porque era justamente por isso. O meu esposo, você conhece ele, ele é uma pessoa super da paz. Tipo assim, ele não quer guerra com ninguém. E eu já sempre fui, não, tem que ser do meu jeito, fazer assim e tal. E às vezes ele me contrariava em algo, pra quê?
Mesmo eu sabendo que ele estava certo, eu ficava muito brava, chegava a ficar 2, 3 semanas sem falar com ele. Eu estava errada, eu queria voltar atrás, mas eu não conseguia voltar atrás, porque o orgulho era muito. O ego era. É, Não, eu não preciso de você. eu E não vou daí, dar o braço a quanto que eu torcer. sofri, quantas noites sem dormir por conta disso, sabe? E ele que vinha e pedia desculpa, para a gente poder voltar a ficar bem. Então, quantos anos a gente sofreu no nosso É. relacionamento por conta disso? Vou ver se está falando de você ou de mim. E o que, que você diz? A mesma coisa, exatamente isso. Somos. Mais parecidos que diferentes, né? Todos nós temos a mesma dor e a intenção é sempre nos proteger de uma dor que a gente ainda sente, que está latente. Mas quando você descobre esse peso invisível que você consegue ressignificar, ele não dói mais. Aí é o que eu falo, é uma cicatriz, a marca está ali. O fato aconteceu, nada vai mudar o passado. Então, todo mundo acha que é ressignificar, vai ficar uma maravilha. Não, a cicatriz está ali, não tem como apagar. Só que ela não sangra, é diferente da ferida. Uma ferida aberta, a hora que você tira a casca, ela sangra. A cicatriz não, você está vendo, você passa a mão, ela está ali, ela existe, só que ela não dói mais, não sangra mais. E aí o nosso adulto pode entrar em ação e o nosso adulto resolve. E a nossa criança que faz birra, ela é orgulhosa, né? Ela não quer ceder, quer ter razão. E quantas pessoas no trânsito não quer ter razão? Eu falo quantas pessoas hoje, numa briga de trânsito, às vezes tira a vida de uma pessoa e acaba com a vida dele também. E Por depois se causa de arrepende. segundos, né? Por causa de Exato. um E é um gatilho. gatilho emocional, né? Aí você fala assim, ah, mas quem tá errado? Lógico, a gente vai dar o meter. Ah, mas o cara que fechou, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, são duas vítimas. E a gente julga muito. Ah, a pessoa que matou tá errada. Aquela Errado. pessoa é uma má pessoa. É, E daí as pessoas que conhecem aquela pessoa, não, ele é uma ótima pessoa. foi um gatilho, né? E é sobre isso, né? Quando você não trata, Exato. Às você vezes sangra em cima de outras de pessoas. inocentes mesmo, né? Então, é o cuidar das nossas emoções. Porque quando a gente cuida das nossas emoções, a gente começa a ter o quê? Amor próprio. Você começa a se gostar mais. Você para de se comparar com o outro. Você não se preocupa tanto mais, né, com o que o outro vai achar. E Exato. esses dias eu estava até falando muito sobre isso, né? Ah, e você vai gravar vídeo e fala assim, nossa, mas o que que eles vão pensar? Mas quem são esses eles, gente? Quem são eles? Às vezes esse eles é uma pessoa. E por causa dessa pessoa, e às vezes nem tá mais aqui. E isso é muito importante você É, dizer, porque às vezes você teve um problema com seu pai ou com a sua mãe, e eles já não estão mais aqui e você ainda está preso ainda neles, né? isso. E eles governam a sua vida ainda inconscientemente. E você nem sabe. E o pior, acredita que as decisões são suas. E aí quando você descobre que não é nada disso, você fala, meu Deus, né? E agora, quem sou eu? E aí é o processo de você descobrir qual é a sua verdadeira identidade. E você sabe que eu mudei uma fala minha, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E eu falo, a gente, quando nasce, nasce limpinho, né? Mas eu falo que não, né? Porque depois que eu descobri que a gente gera dores até quando a gente está na barriga, então, na verdade, quando a gente. A concepção, você tá limpinho. A partir dali já não é mais nada garantido, né? É, mas na concepção também tem outro detalhe, né? Você foi fecundada num óvulo que já era da sua avó, que veio da bisa. Fala mais sobre isso, porque eu, quando você começou a falar isso, eu não entendia muito bem. É, você. Tá, nós temos o DNA, que é o nosso histórico genético. Então, a cor do meu cabelo não é à toa, minha pele, meus traços, porque eu sou descendente de japonês. Isso está no meu DNA, está na minha genética, né? Que é uma herança genética. E tem a herança epigenética, que são o quê? Hoje é comprovado que são as emoções dessas. As células têm memória,
Então, nós trazemos dentro da nossa célula, no momento da fecundação, que a mulher já nasce com um óvulo. O espermatozoide do homem, ele é renovável, ele vai crescendo. A mulher já nasce com os óvulos, e contados, né? Por uma vida cíclica, onde ela vai menstruar. Quando ela não engravida, ela vai jogar aqueles óvulos fora através da menstruação. Mas esse óvulo já veio da minha avó. Então, eu tenho uma carga emocional aqui. Ele já vem com uma carga. Então, muitas vezes nós somos fiéis à história das nossas mães, avó e bisavós. E tem muita a relação, né? Por exemplo, a minha mãe, ela foi concebida pela minha avó. E quando ela estava na barriga da minha mãe, na avó dela, né? Aliás, da mãe dela, que é a minha avó, Sim. eu já trago essas heranças para mim. Essas memórias emocionais, em parte de história. E aí junta com a sua vivência, com o tipo de lar que você vive, tipo de alimentação, tudo isso vem é, carregado nessa sua epigenética e que pode mudar, mas a tendência normalmente é se fechando na dor, de a gente repetir os mesmos padrões, né? Então, E é muito aquilo tudo que você fala, que quando você é criança ou você mora com os pais, você fala assim: eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. E daí, quando você se vê na mesma situação lá com seus filhos, você está fazendo o mesmo que a sua mãe fazia com a você. mesma coisa, no mesmo tom de voz e você bobear numa intensidade maior, né? Porque ali junta a dor e o amor. A dor de eu ter sofrido, mas eu acho que por amor à minha mãe, eu acho que ela fez certo. Eu não gostava do que ela fazia. Fez bem para mim, Fez né? bem para mim. E aí ela fez bem para mim, então vem aquela. É uma briga muito grande interna. Fez ou não fez? Mas Fez eu bem, doeu mas ou não também doeu? doeu, né? Fez bem, Exato. mas fez mal, né? Mas é tipo Exatamente. assim, é uma coisa que eu ouço muito. Ah, você não morreu por causa disso. Você ficou forte, né? Então, ou seja, é aquela briga dentro de casa. É amor e ódio ao mesmo tempo. E aí você vem e faz de novo, com amor e ódio. Porque ao mesmo tempo que você sabe que corrige, você sabe que vai doer nele, mas você vai lá e faz a pessoa. Você infringe essa dor nessa pessoa. É como se você quisesse se vingar inconscientemente, tá? Não é premeditado. Você vai se vingar do seu filho aquilo que a sua criança passou. E isso vai. Então a gente está numa era que a gente pode cortar isso. Graças a Deus, né? Porque, lógico, eu marquei em muitas coisas ruins, eu marquei os meus filhos. Porque eu também vim com esse amor doentio, né? Mas hoje eu percebo que eles são um pouco mais livres do que eu fui. E esse pouco não precisa ser muito, porque não dá para você mudar tudo de uma hora para outra. Eu tenho certeza que meus netos vão ter emocionalmente um pouco mais livres. E se eu manter esse padrão, cada geração vai ser um pouquinho pior, né? Vai Vai piorando, né? piorando. Então, nem Vai que for. intensificando, né? Exato, exatamente. Intensifica, potencializa, quer dizer, vai só somando, né? Então, junto as dores das mulheres que antecederam a minha avó, a minha mãe, as minhas dores, aí eu vou e jogo em cima da próxima geração. Na verdade, você vai pegando todo aquele lixo que veio ali E e é por descarrega ali, amor. né? Aí a gente fica com dó da avó, de uma história que a avó contou. Ai, coitada da minha avó. E isso tudo inconscientemente, né? Nossa, e o quanto isso interfere na sua vida. Você fala, ai, coitada da minha avó, porque fazia não sei o quê, não sei o quê. Se a sua avó é uma coitada, existe um vilão. E eu compro a briga da minha avó e atraio esse vilão para mim. Aí ele vai se manifestar, porque a energia é pura, né? Ele vai se manifestar através de alguém para chegar a mim, porque eu estou chamando. Então, dicas, né, para quem está assistindo a gente. Ouvir uma história trágica dos seus avós, da sua mãe, do seu pai, fala, nossa, que bom que eles deram conta. E a gente fala, ai, coitado do meu pai, coitado da minha mãe. A gente fala coitado, mas se você se colocar no lugar deles, você não dá conta de fazer o que eles fez. Coitado onde? Nossa, meu pai foi guerreiro. Minha avó foi guerreira. Quando eu faço isso, eu honro a atitude deles e não pego nada para mim.
Quando eu compro a briga, porque coitado teve um vilão. Quem que é o vilão? Era o pai dele, era o sócio, era o vizinho, O periquito era marido, a papagaio. esposa, né? Exatamente. E quando é um casal, nossa, tocou no assunto. É o avô e a avó. Coitada da minha avó, meu avô era ruim. Eu tô excluindo meu avô. Essa exclusão vai cair sobre peso ou em mim ou nas próximas gerações. E é muito interessante a gente trazer essa clareza, né, Rita? Porque quantos pesos que nós trouxemos por conta disso, né? Por um amor que adoece, um amor doentio. E a gente pode amar e honrar todo o sacrifício que eles fizeram, porque não foi pouco, não. Se eu fosse passar o que a minha mãe passou, eu não sei se eu dou conta. Então eu jamais vou falar coitado. Minha mãe é uma heroína. Como eu sempre brinco, né? Se naquela época da minha avó tivesse micro-ondas, fogão a gás, né? Máquina de lavar, né? Carro, a minha vida seria diferente. Se hoje, com tudo isso, que eu tenho tudo isso, eu vou falar coitada da minha avó, o meu avô era porreta, meu avô era porreta, meu pai era porreta, minha mãe também. Porque hoje, com a facilidade que eu tenho, na minha casa éramos só eu e minha irmã, mas antigamente tinha 4, 5, 6, 7, 10 filhos. Você não tá dando conta de um? Você falou, É, e hoje é bem isso, né? As pessoas querem ter um filho só porque acha que se dá tiver trabalho, mais não vai. não vai dar É conta. caro, não vai conseguir. E aí fala, coitada da minha mãe que teve 10. Coitada onde? Heroína, é para tirar o chapéu, ajoelhar e reverenciar. Mas a gente fala, ai, coitada da minha mãe. Coitada, então teve um vilão. Quem que é o vilão? Meu pai. Porque meu pai, isso aí eu começo a classificar. Eu começo a classificar o homem da minha mãe e não olho mais ele como meu pai. Nossa, isso é um Já lasca. ponto, Rita, assim, que precisa ser muito olhado. Porque eu, durante muito tempo, eu olhei para o meu pai como o homem da minha mãe, o marido da minha mãe, não como meu pai. Exato. E isso me trouxe muito peso, muitas dores, para mim, para o meu casamento, para os meus filhos. Exatamente. Por quê? Porque você não teve pai. Né? Porque você via a história. Então, uma mãe saudável, um pai saudável, a relação deles não passa para os filhos. E se você vai falar, aí uma mãe doentia vai falar assim: nossa, seu pai isso e aquilo outro. Então, inconscientemente mata o seu pai herói aqui dentro, porque ele foi um herói para você um dia, E eu falo, e principalmente para a menina, né? É para a porque menina. o pai é o primeiro amor dela, né? Exato. E para o menino é a mãe o É a primeiro mãe. amor dele. Aí um destrói a imagem do outro. E aí aqui dentro fica assim: você teoricamente não teve pai. Porque você não conseguiu receber dele o amor de pai. Porque você tomava as dores da sua mãe, então ele era o marido da sua mãe. As dores que você toma, embora seja a mesma pessoa com várias funções. E a gente E confunde você tudo. estava falando muito, né, de casais separados, mas acontece isso muito nos casais que vivem Que juntos. vivem juntos também, exatamente. Onde a filha tem que. Os filhos têm que zelar pelo casamento. Então, eu tenho que zelar para eles não brigarem, porque meu pai é violento, minha mãe é louca. Ou é o pai que é agressivo, ou é a mãe que é agressiva. Tem lares que são mulheres que são agressivas, que pega a faca para matar. Não, eu teve uma situação uma vez que aconteceu de um homem, né, que ele agrediu a mulher, e eu olhei para aquela mulher, o que que ela falava para aquele homem. Daí eu olhando aquela situação, eu falei assim, gente, acho que ele não tá tão errado assim não, porque ela vai, ela instiga É. até a pessoa sair do perder a razão. Então, aí vem aquele caso, né? Essa mulher doentia precisa de um homem assim. Então, ela vai aborrecer, porque a forma de amor dela, se você for investigar a vida dela, na infância foi assim. É com violência. Então, inconscientemente, aquela fala, ninguém gosta de apanhar, mas inconscientemente essa mulher precisa, a forma de amor dela
Está tão doentia que enquanto ele não bate, ela não se sente amada. E aí ela provoca para E isso é um apanhar. ponto muito importante da gente estar colocando, né, Rita? Porque a gente vê hoje, é Lei Maria da Penha, a mulher vai lá, denuncia o cara, daí depois ela vai lá, tira a denúncia, e as pessoas falam assim, não dá para entender, Não gosta de pode. apanhar. Só que Precisam. Não é é nem que sobre isso, gostem. entender isso, né? Que é tudo que são os pesos invisíveis que estão nela. Não é que ela Exato. gosta, assim, conscientemente de Ela tem apanhar. uma necessidade emocional daquela situação. Porque exatamente ela tem esse peso da qual precisa ser trabalhado. E talvez esse homem nem queira bater, mas tipo assim, é isso que você quer? Você parar, eu vou lá. Não estou favorecendo ninguém, tá? Nem quem instiga, nem quem bate. Mas aí você vê que esses dois precisam um do outro, né? Eu falo que tem mulheres que apanham todo dia. O dia que o marido não bate nela, fala assim, não, arrumou outra, arrumou uma amante. E vai lá e quebra o pau com a amante. Então você vê como que é realmente, não é uma coisa saudável, não é um relacionamento saudável. E o que nós mais temos hoje são relacionamentos doentios, carregados de pesos. E hoje o que eu tenho visto muito, eu falo assim, você começa a conversar com as mulheres, mulheres que às vezes estão já mais maduras, que gostariam de casar, mas veste uma armadura falando que não. Quando você conversa com ela na intimidade, você vê que ela quer isso, mas vem ali que, eu não preciso de homem para nada. O que que acontece com essa geração? É uma história, né? E assim, eu preciso, eu não quero, mas eu não cedo. Porque é perigoso para mim ceder. Porque se você for investigar a história dessas mulheres, elas tiveram uma história onde elas precisaram se calar. Que foi o meu caso. Que meu pai olhava assim. Na próxima era uma mão voando. E a mão de homem já é pesada para uma mulher adulta. Agora imagine para uma criança, Ainda com raiva, né? com Fica raiva. mais pesada ainda. Então não medem força. Então fala assim: "Ah, seu pai era bruto". Não, ele nunca mediu força. Ele nunca parou para pensar o peso e a velocidade da mão dele. Porque uma coisa é você dar um tapinha, sabendo, tipo assim, ó, te dá um susto, né? É tipo, é um susto. Outra coisa é para você sentir dor. Na verdade, é aquilo, né? Quando você vai, você pode bater no seu filho, mas não com raiva, né? Exato. Você saber o que é que você está fazendo e ter uma ação e não uma reação. Então, meu pai nunca mediu a mão dele, o peso. Nossa, meu pai era alto. Eu não sou baixinha. Não sou tão alto, mas também não sou a baixinha, a japinha pequenininha, né? Meu pai era bem mais alto do que eu. Meu pai tinha que 1,80 m mais ou menos. Chega beirando os 1,80 m. Para um japonês, ele era alto. Que é tudo tampinha, né? Ele era alto e era forte. Então, e um tapa dele vinha na raiva que ele estava sentindo naquele momento, né? Então, quando a gente apanhar, minha irmã apanha mais, porque a minha irmã, ela travava os dentes assim, ó. E meu pai batia nela, ela não chorava. Eu falava assim pra ela, assim, chora que papai para de bater. Ela, eu não vou chorar. E ela travava assim, e ela é assim até hoje. E aí, um pouco, a gente que conhece os traços de caráter, eu, né, muito psicopata, né? Traços da psicopatia. Meu pai segurava no meu braço, eu já estava gritando. Por quê? Eu sabia que se eu fizesse isso, ele ia me bater por tabela, porque eu já tinha batido na minha irmã. Mas a raiva ele já tinha descontado Ela era nela. mais velha. Ela é mais velha. O mais velho, né, é sempre o que. E não, e que leva a culpa. Em casa apanhava as duas, mas primeiro começava mais velho. Mas esse começar primeiro pelo mais velho já vem assim, a raiva é descarregada ali. Então você imagina, né? Uma criança crescer desse jeito. E eu a malandra, né? Porque eu era mais nova e eu via E isso que e você falou sobre o percebia traço de caráter, né, psicopata, é até para as pessoas entenderem que não tem nada a com ver a com. patologia. É um nome, infelizmente, tem o mesmo nome do traço. O traço de caráter tem o mesmo nome da patologia. E todo mundo acha que a psicopata é o, né, é o
o inconsequente, mas não, é a psicopatia, é aquela negociação, é a É, esperteza. esse traço de caráter é aquela pessoa que ela gosta de negociar, né? Exato, é um excelente negociador, porque ele consegue ver assim. Eu adoro meu psicopata, porque eu consigo analisar um cenário, eu sei o que eu tenho, eu sei o que o outro quer, se ele não quer, eu já vou para outro, entende? É essa coisa de negociar. Eu posso não saber em arrumar um cano, mas eu conheço muitos encanadores bons. Eu não sei de elétrica, mas eu conheço eletricistas bons. Eu tenho contatos, eu tenho aquela coisa assim, é o lado do psicopata. E eu tenho isso forte. E eu gosto dele. Aí todo mundo fala, né, por causa do nome, ai, não gosto da psicopata. Gente, eu adoro a minha psicopata. O meu traço de psicopatia. Porque eu tenho essa facilidade. Você também tem, né? Eu tenho o traço da oralidade, que você. Ai, gente, todos nós temos 5 traços, tá? É, Deixa fala disso, claro. já fala para as pessoas entenderem. Nós temos 5 traços da qual a gente desenvolve desde o momento da gestação até mais ou menos 6, 7 anos. Que é o intrauterino, que a gente vai desenvolver o lado da esquizoidia, que é o lado da criatividade, da inteligência, do algo mais mental, porque ele só tem a cabecinha ali. Então ele Então, desenvolve durante a gestação na verdade, é o que eu falo, é a dor e o o recurso. recurso. Então, ele tem o recurso. O recurso da inteligência. Todos os traços, nós temos todos os 5 traços, em maior ou menor grau. Todos os 5 traços têm suas dores e muitos recursos. Então, quando eu tiro a dor de cada traço e desenvolvo o recurso, é o adulto perfeito, né? Então, na gestação, até o momento de nascer, um pouquinho ali, até do parto e alguns dias está desenvolvendo o esquizoide, o traço do esquizoide. Então, como você pensa, como se associa, se possa desistir ou não, criatividade vai desenvolver Aí, nessa parte. normalmente, esse traço, você olha para ele, normalmente é uma pessoa muito magra, é aquela pessoa que come, come, come e nunca engorda. Exato. E tem os traços são pontudos, né? Então tem pontas que nem, olha, eu sou gordinha, mas assim, as minhas pontas aqui, elas são, né, onde tem o traço da esquizoidia, na cabeça, bom, enfim. Ela divide no corpo parte dos traços. Ah, isso aqui, os olhos dela têm esquizoidia. Nossa, nos cantos dela ela tem esquizoidia. Então a gente vai reparando no corpo, mas não gosta de contato físico. Não gosta de. Não é nem. Ela fala assim, a pessoa é antipática. Não é que é antipática, ela não gosta de contato físico. E isso é um detalhe muito importante da gente entender, né? Quando você Nossa, entende o seu filho, às vezes você tem o teu filho lá, que é aquela criança que ela é extremamente inteligente, ela é magrinha, com os quietinho no mundo pontiagudo, né? dele, Viaja ali sozinha, né? Eu falo assim que é uma pessoa que. não precisa de ninguém. E daí, quando você vai, quer beijar, tem que cumprimentar, tem que beijar, que é isso, você tá Isso forçando ela é. a ser algo que ela não é. E a hora que eu comecei a aprender isso, né? E aí eu comecei a ver até o filho da minha sobrinha, falou, nossa, coitado, a gente vive agarrando ele é esquizoide mesmo. Aí você começa a ver que ele manifesta, assim, os trejeitos, né, da esquizoidia. Ele é mais, nós temos os 5 traços, mas ele tem o da esquizoidia em evidência, né? Aí o segundo traço é depois quando você, né, nasce até Momento da mais amamentação, né? um ano e pouco, que seria o sugar, onde você aprende a sugar, a comer, né? E aí a criança chora, você vai lá e bota uma madeira ou dá o peito. A criança reclama, você vai lá. Então, tudo é. A mãe não sabe também, né? Tudo é. A primeira coisa, tá com fome. Então, a criança, às É, fala, às vezes, vezes se a acaba. criança tá com alguma coisinha, uma etiqueta que tá incomodando na Exato. roupa, e Um você vai lá e incômodo toca. e você acha. Aí, como é que o lado da oral vai desenvolvendo? Ah, quando eu tenho algo desagradável, é só me dar algo na boca que eu vou suprindo. O traço de caráter psicopata não tem nada a ver com transtornos psicológicos. São nomes técnicos da psicanálise. Esse traço, ele foi gerado entre 1 ano e meio e 2 anos de idade.
É aquele momento que a criança fica fazendo gracinhas e as pessoas ao redor ficam estimulando: "Faz isso, faz aquilo. Ah, fala tal coisa. Ah, faz tal coisa". E a criança, nesse momento, ela vai se sentindo manipulada. E daí o formato do corpo desse traço de caráter, ele é no formato de um triângulo invertido. Normalmente os ombros são mais largos e o quadril é mais fininho, então aquela pessoa que desce, assim, num formato de um triângulo invertido. E ela, tem um recurso da negociação, porque ela aprendeu isso desde daquele momento da formação do traço dela. Então ela é uma negociadora e um líder nato. Para ela fazer isso é muito fácil. Articula as coisas e pessoas com muita naturalidade. E o que que você deve esperar dessa pessoa? É uma pessoa que tem planos, tem praticidade, capacidade de encontrar saídas. É muito importante evidenciar a posição de poder que ela exerce e o serviço que ela faz. Isso estimula muito esse traço de caráter. Mas, em compensação, a dor dela é a dor da humilhação e de ser usado. O que não esperar, né, dela? Sensibilidade e que ela mesmo execute os seus próprios planos. É aquele tipo de pessoa que ela sempre vai pedir para alguém fazer algo para ela. E isso é muito natural desde pequenininha. E é uma pessoa que articula muito, é uma pessoa que ela te convence, que ela faz você fazer algo por ela de uma forma que você acaba fazendo sem nem perceber. E o fato dela não se importar com sentimentos, não quer dizer que ela seja uma má pessoa, mas isso é o jeito que ela foi formada. Então ela aprendeu desde muito novinha, essa esse negócio de troca, né, de manipulação. Então, e uma coisa que ela faz muito, ela manipula para não ser manipulada. Depois vem o traço de caráter masoquista. O masoquista, o formato do corpo dele, ele é mais quadrado, é aquela pessoa que tem o rosto mais quadrado, tem essa parte do tronco mais quadradinha, o quadril é mais quadradinho, todo o corpo dele é num formato mais quadrado. E normalmente ele tem um bumbuzinho assim para dentro, que parece que tomou até um chute no bumbum. E ele tem muita energia acumulada no corpo, é uma pessoa muito forte, sabe, são pessoas que você vê força, assim, às vezes é pessoas que nem treinam, mas você vê muita força no corpo daquela pessoa, e ela está prestes a explodir. Esse traço foi gerado no momento do desfraude, entre os 2 anos e meio e 3 anos de idade. Aquele momento que a criança faz cocô na calça e é cobrado por ele ter feito esse cocô na calça. E daí ela fica com aquela sensação: Fiz merda". Mas ela tem um recurso muito bom, é uma pessoa que suporta muitas coisas. Ela repete processos com tranquilidade, é atenta aos detalhes, normalmente é muito bom com contabilidade e processos. Então, é uma pessoa que ela, desde pequenininha, ela teve que segurar. Então, muitas das vezes ela queria fazer cocô, mas não sabia que tinha que pedir e ela tinha que suportar. Então, isso reverberou para a vida. E o que que você pode esperar dela? Tem força, cautela, atenção, cumplicidade. Valorize e reconheça a sua capacidade de lidar com as coisas difíceis, e ela se sentirá muito estimulada, se sentirá muito bem. Então é o tipo da pessoa que, se você valida ela nos processos difíceis que ela enfrenta, ela vai se sentir muito estimulada. Então, se você tem esse perfil de pessoa que é mais quadradinho aí, estimule ele, fala: "Nossa, como você é bom em resolver essas coisas". E isso vai estimular muito esse funcionário seu. Em compensação, ele tem a dor da humilhação, né, que foi daquele momento que ele fez cocô na calça e se sentiu humilhado. Então, ele traz com ele uma sensação que, tipo, preciso me segurar o máximo possível. E o segredo dele está em escolher o que ou quem ele irá suportar. O
que você não pode esperar dele? Espontaneidade, improviso e que ele exponha os seus sentimentos. É uma pessoa que normalmente é uma pessoa muito de servir, é aquela pessoa que ela faz as coisas para você, mas ela não é uma pessoa que ela fala muito do que ela sente. Isso para ela é muito difícil. Então, eu falo cada traço no seu estilo, né, na sua dor, no seu recurso, e é muito importante nós entendermos cada traço para você saber lidar com as pessoas ao seu redor. Quinto e último traço é o rígido. O formato do corpo do rígido é um formato de pera, o corpo dela é aquele corpo mais entorneado. É um corpo que é muito fluido, com muitas curvas. Essa pessoa tem muita energia no corpo, ela anda, ela transmite a energia, parece que, sabe, ela encanta as pessoas no andar. Esse traço tem muita energia, principalmente nas pernas e no quadril. Foi gerado no momento do surgimento da sexualidade, aquele momento que a criança começa a mexer muito nas partes íntimas, porque ela sente que está descobrindo algo. Normalmente isso acontece entre os 3 anos e meio e 5 anos. As pessoas irão se encantar por mim. Ela é o tipo da pessoa que ela vai chegar e ela já sabe, as pessoas vão se encantar por mim, ela tem esse sentimento. As pessoas vão se encantar por mim. O recurso dela, ela tem muita força, ela é competitiva, proativa, tem agilidade, é consistente e disposição para executar. É uma pessoa muito executora, ela vai, faz e acontece. E é uma pessoa que normalmente ela acaba fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Para ela é difícil fazer uma coisa de cada vez. Normalmente ela está assistindo um vídeo, ela está ouvindo alguma coisa, ela está lendo uma outra coisa e faz diversas coisas ao mesmo tempo. Então ela é uma pessoa muito proativa, mas em compensação, ela tem um sentimento de ela se sente trocada e excluída ou traída, porque é aquele momento que ela foi gerada esse traço de caráter, é quando ela acha que ela descobre, por exemplo, a menina que o pai é o primeiro homem da vida dela, então ela é apaixonada pelo pai. Então a gente até brinca muito e fala que é a menininha do papai, a filhinha do papai. No caso do menino, é o filhinho da mamãe, que ele é assim, tem aquela coisa, aquela adoração com a mãe. O que acontece? Pelo fato dela ter muito a ligação com o pai e ele a ligação com a mãe, por conta disso cria uma competição da filha com a mãe por causa do pai e do filho com o pai por causa da mãe. Porque aquela mulher é dele e aquele homem é dela. Então, vira essa competição e vem muito uma sensação, né, de traição, de exclusão, de se sentir trocada. Por exemplo, o meu pai, ele gosta mais da minha mãe do que de mim. Ou a minha mãe gosta mais do meu pai do que de mim. Então, gera essa sensação nela de exclusão, de troca e de traição. Então é uma pessoa sempre que ela tá alerta, ela sempre se ela tiver na dor, isso fica muito latente na vida dela. O que que você não pode esperar dessa pessoa? Que ela escolha entre 2 opções e foco exclusivo. É a pessoa que faz tudo ao mesmo tempo, como eu já disse, né. Não é justo exigir que ela tenha que trabalhar com uma única opção. O rígido é o traço de caráter executor. É muito importante a gente entender que nós temos os 5 traços de caráter. O que alterna é que um traço ou outro evidencia mais em você, em cada pessoa. No meu caso, o que mais evidencia em mim é o oral e o rígido. No caso da Rita, ela tem bastante do psicopata, ela é uma ótima negociadora. E cada um, a gente tem que analisar o corpo e ver como foi gerado tudo isso no momento da mielinização. Então, foi muito gostoso aqui o nosso bate-papo, foi maravilhoso a entrega sua, Rita. Eu quero muito te agradecer pelo teu transbordo, pela sua entrega, por tudo que você nos ensinou aqui hoje. Foi muito bom, gratidão
Palmas para você pelo seu transbordo e pela transformação que você vem gerando na vida das pessoas. Palmas para você que está aí nos assistindo e aprendendo, e tenho certeza que também vai transbordar o que você está aprendendo aqui na vida de muitas outras pessoas. E palmas para Deus, que foi presente aqui durante todo o tempo dessa gravação e nos fez instrumento dele de transbordo na vida de vocês e de todas as pessoas que vão assistir isso aqui depois. Então, lembre-se, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta e seja você também um instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Porque quando você faz isso, você está ajudando e transformando vidas também. Nós estamos aqui transbordando e quando você faz isso, você está transbordando também. Então, vamos terminando aqui. Um grande beijo e que Deus te abençoe. E até o próximo Palmas para você.